Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unoeste. Mais de 70 cursos para você escolher. Unoeste, o conhecimento te transforma. Não bastasse o tempo seco, a região enfrenta quase 100 focos grandes de incêndio por mês. Ao todo foram quase 600 focos desde o começo do ano até agora. E tem uma cidade do Oeste Paulista que ficou em quarto lugar no ranking de incêndios. E para os próximos dias não tem previsão de mudança no tempo não. Vai continuar seco. Te conto daqui a pouco como fica o fim de semana aqui no Oeste Paulista. O perigo do ataque de abelhas. Você vai ver a história do seu João. Ele foi surpreendido por um enxame quando voltava de uma pescaria com amigos. Quando nós fomos um pouquinho, aí as abelhas atacou, não sei se foi lá pra cá. É tempo de colheita do milho safrinha na região. A gente traz os detalhes dessa cultura e as expectativas dos produtores. E eu trago os resultados dos jogos regionais desta sexta-feira, dia que o futsal de Dracena entrou em quadra. E mande a sua opinião sobre os assuntos do Fronteira Notícias pelo WhatsApp 981 15 9305. O Fronteira Notícias está começando. Olá, boa noite. Você está sentindo os efeitos do tempo seco? Em Prudente mesmo, já são quase 3 semanas sem chuva e, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a umidade chegou aos 30% hoje, bem abaixo do indicado pela Organização Mundial de Saúde. E com isso, o perigo de queimadas vem aumentando. Já foram quase 600 esse ano. E o repórter David De Tarso tem mais informações sobre isso para a gente. E é com ele que a gente vai conversar agora, né, David? Só que isso é crime, né? Boa noite para você. É crime sim, Cíntia. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, desde o começo do ano até agora já foram registrados 592 incêndios, focos de incêndio, segundo os radares do INPE. Isso que são contabilizados, incêndios de médias e grandes proporções em todo o Oeste Paulista. Só em Prudente foram 16. Em Martinópolis foram 192 focos de incêndio. A cidade ficou em quarto lugar no ranking em todo o estado de São Paulo, com o maior número de focos. Inclusive, no último domingo, uma grande área por lá foi atingida, cerca de 36 hectares entre canavial e também pastagem. Detalhe que atear fogo em área verde é crime ambiental previsto com multa e até 4 anos de prisão. E a umidade relativa do ar não está nada boa para esse tipo de situação, para atear fogo em área verde, né? Mas a previsão completa você confere agora com o Thiago Rodrigues. Vamos ver. Pois é, Thiago, boa noite para você. Essa umidade vai continuar bem baixa, né? Vai sim, viu, David, Cíntia, boa noite para você de toda a região. Uma massa de ar seco continua atuando aqui no Oeste Paulista. Eu mostro alguns números para você aqui no nosso quadro. Dá só uma olhada. O nosso recorde essa semana foi na terça-feira, quando chegou aí a 29% por volta das 4 horas da tarde. E atenção, porque amanhã a umidade continua baixa também. Chega aí aos 33%, então tem que tomar bastante água e tomar muito cuidado. Olha, ainda hoje, Cíntia, eu volto trazendo aí detalhes da previsão do tempo completa para o fim de semana, tá joia? Ok, a gente se vê já. Até daqui a pouquinho, então. E o que você vai ouvir agora é a história de pescador, mas aconteceu mesmo e serve de alerta. 3 amigos foram atacados por abelhas em Álvares Machado e é preciso tomar cuidado porque isso é mais comum do que se imagina e perigoso. Uma simples pescaria que terminou num baita susto. O seu João achou que ia passar um tempo tranquilo com os amigos, mas todos foram surpreendidos por um ataque de abelhas. Os idosos estavam voltando de uma pescaria, aqui num córrego que fica bem pertinho da estrada vicinal Vereador José Molina, que liga o distrito de Coronel Goulart a Álvares Machado. Quando eles passaram próximos a essas árvores, eles avistaram 2 macacos, que balançaram os galhos em que estavam as abelhas. Nesse momento, o enxame atacou os pescadores que ficaram atentados. Fiquei assim dentro do mato, caindo para lá e para cá, levei uns 3 tombos, que não aguentava mesmo, com o chapéu, só deixou o chapéu. Agora o meu colega tinha uma coberta lá dentro do carro, aí se enrolou, entrou no carro, se desmaiou, o outro correu. O ataque de abelhas aqui na nossa região tem sido frequente. De janeiro a maio deste ano, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado registrou 31 casos. No ano passado inteiro foram 50.
Para este médico alergista, em caso de ataque de abelhas, o socorro deve ser imediato. Existe alergia de abelha, envenenamento de abelha, intoxicação com abelha, cada uma é de um jeito, né? Mas, de qualquer maneira, tem reações graves que podem ter falta de ar, etc., tem que procurar o pronto-socorro. E depois lá tem que ficar monitorizado, né? Às vezes até 24, 48 horas por causa das reações tardias que podem acontecer. Graças a Deus, só o susto, né? Só foi o susto. O susto que eu levei. E o senhor já pesca há muito tempo? Nunca tinha acontecido, seu João? Não, nunca tinha acontecido desse jeito assim, não. De jeito nenhum. Pois é, além do seu João, os outros 2 amigos dele também tiveram alta, assim como ele, e passam bem. Quem avistar abelhas em árvores ou em casas deve entrar em contato com os bombeiros pelo telefone 193 para que a retirada seja feita com segurança. E você pode participar do jornal com a gente, pode comentar as notícias do dia. É só mandar uma mensagem por meio do nosso WhatsApp, anote aí, 981 15 9305. Pode conversar com a gente também pelo aplicativo Fronteira e Você, ou então marcar a hashtag VC na Fronteira nas postagens nas redes sociais. E a seguir, cerca de 8 mil relógios sem nota fiscal. A apreensão foi feita hoje em Teodoro Sampaio. Os detalhes já para você, agora às 7 horas, 8 minutos. Cerca de 8 mil relógios foram apreendidos em um carro que passava pela Avenida Cuiabá, no centro de Teodoro Sampaio, prolongamento da rodovia Arlindo Bete. O caso foi durante a tarde. O porta-malas estava cheio de mercadoria sem nota fiscal. Segundo a polícia, o que chamou a atenção foi que o veículo com placas de São Paulo parecia estar muito pesado. Segundo a Polícia Rodoviária, 2 homens de 38 anos estavam no veículo. Eles foram levados até a Receita Federal, mas depois liberados. Produtores rurais da região começaram a colheita do milho safrinha. Alguns estão com boas expectativas, outros já temem uma quebra. Para quem trabalha com esse tipo de milho, tudo vai depender do clima. Nessa propriedade em AGC, distrito de Rancharia, o seu Alfredo tem 800 hectares com essa cultura. E a expectativa para essa safra é colher cerca de 72 mil sacas de 60 quilos. A produção está satisfatória em vista do clima, que foi bastante adverso para o milho safrinha. Mas esses milho, principalmente os plantados ainda meados de fevereiro, estão com uma produção bastante expressiva ainda. A cultura do milho safrinha se adaptou bem à nossa região graças ao clima. Mas para se ter uma boa colheita, além das condições climáticas, é preciso levar em consideração outros fatores, como, por exemplo, escolher bem a área a ser plantada. Tem que ter uma boa tecnologia, tem que ter um solo corrigido, uma adubação perfeita, uma variedade com alto teto produtivo e tal. E daí contar com a sorte de chover nas horas certas. Em relação ao preço do mercado, hoje a saca de 60 quilos está sendo comercializada por aproximadamente R$ 31. E segundo este engenheiro agrônomo, está dentro do esperado. Mas ele acredita que até o fim da safra, esse valor possa dar uma melhorada. A perspectiva é de um preço bom ainda. Está em plena colheita e não baixou, então a hora que passar a colheita a tendência é subir. Se para alguns a safra de 2019 é considerada boa, tem produtor que não está tendo muito o que comemorar. Ainda estamos no início da colheita, mas já deu para perceber que teremos uma quebra de produtividade aí. Os insumos tiveram um aumento considerável e a produção vai ser menor também. Mais informações sobre o campo você confere amanhã no Fronteira Notícias, primeira edição. Começa ao meio-dia. E chegou a hora de falar com o João Paulo Tílio sobre os jogos regionais, né, Tílio? Atualizar como é que anda a nossa região na competição. E teve mais resultado hoje? Boa noite para você. Resultado bem fresquinho, viu, Cíntia? Boa noite a você, boa noite a todos. E positivo. Que bom. O futsal de Dracena ficou com a medalha de ouro. Os dracenenses ganharam na final de Assis por 1-0. A partida terminou a cerca de meia hora. Nós vamos mostrar algumas imagens de mais conquistas da região neste último dia de jogos regionais em Assis. Olha só, o Karatê de Prudente, campeão no feminino, com Dracena em terceiro. 10 medalhas para a nossa região hoje nesta modalidade. Prata com tênis de mesa de Venceslau por equipes no masculino sub-20, prata também no xadrez masculino de Prudente. Este é o time de basquete masculino de Dracena que ficou com um bronze, assim como o vôlei de praia feminino de Junquerópolis. E um outro título para a nossa região saiu nesta partida,
Venceslau de vermelho venceu Marília no basquete feminino, então medalha de ouro, e os homens de Venceslau estão jogando neste momento, viu, Cíntia? Maravilha, resultados brilhando hoje, brilhando como ouro. Bem bacana. Obrigada, Tílio, boa noite para você. E depois do intervalo a gente fala sobre a condenação de 2 pessoas pela morte de um idoso que foi vítima de latrocínio em Dracena. E tem a segunda parte da previsão do tempo para você, agora às 7h14. A Justiça condenou a 40 anos de prisão a neta de um idoso que foi vítima de um latrocínio em setembro de 2018 em Dracena. Segundo a denúncia do Ministério Público, ela teria planejado o crime. Uma mulher que também estaria envolvida foi condenada a 30 anos de prisão e elas não poderão recorrer em liberdade. A polícia informou na época que a neta teria chamado um casal para entrar na casa da vítima. O idoso acabou sendo espancado e só recebeu socorro quando foi encontrado por familiares. As 2 mulheres já estão presas desde o ano passado. Um homem segue foragido. E a polícia está procurando suspeitos de furtar uma pizzaria na Avenida Paulo Marcondes, aqui em Prudente, na madrugada de hoje. De acordo com a polícia, 2 pessoas pararam uma moto em frente ao local. Uma pessoa desceu do veículo e atirou uma pedra na vidraça do estabelecimento. O bandido entrou e furtou uma televisão de 50 polegadas. Nas imagens da câmera de segurança, a gente consegue ver o momento em que o bandido saiu com o televisor na mão. O prejuízo está estimado em cerca de R$5 mil, segundo o administrador da pizzaria. Até agora, ninguém foi preso. Tiago Rodrigues, vamos conversar de novo? Com esse tempo seco aí a gente já sabe que não chove, né? Mas como é que ficam as temperaturas para amanhã? Olha, para amanhã pode esperar temperatura alta aqui no oeste paulista. Tem cidade aí chegando aí aos 31 graus, como é o caso, por exemplo, de Dracena e Pracinha, cidades ali da Nova Alta Paulista. Mas olha só, em Prudente, Estrela do Norte e Pacaembu, 30 graus. Amanhã, nada de chuva, só tempo seco, Cíntia. Tempo seco, aliás, que tem sido o assunto que os nossos telespectadores têm comentado aqui nas nossas redes sociais. Comentário, né? Olha só, sobre queimadas, tem essas imagens, olha, muito fogo, olha ali. Essas imagens são do que ocorreu perto da minha casa, diz o Gilberto, aqui de Presidente Prudente, na madrugada de quinta. O fogo se alastrou bem rápido, ele chamou os bombeiros e acha uma falta de responsabilidade porque o mato estava bem seco e fica perto da fiação dos postes. Um perigo. Agora imagina só você, aqui, ou você telespectador, com essa fumaça próxima à janela da sua casa. Não é fácil, né? Olha, nós temos mais pessoas participando, falando do mesmo assunto. A Eliane de Rosana diz que na casa, próxima à casa dela, a cidade fica cheia de fumaça. Tem incêndio também. Além de crime, a falta de respeito e sofro com essa queimada. É difícil respirar. Quem contou isso pra gente foi o Júnior Costa. Quem fala desse assunto também é o Regis, de Flórida Paulista. Pois é, o Lincoln de Dracena disse que o tempo está muito seco, mandou essa foto belíssima, mas mostrando o tempo seco e ruim para respirar. E também sobre essa questão do tempo seco, o Fábio Pérez de Rancharia diz que as pessoas precisam se conscientizar e não atear fogo, não jogar cigarros, porque uma irresponsabilidade dessa a gente sabe o que acaba provocando. Não limpar terreno baldio também com um incêndio que não se faz. Agora há pouco nós exibimos uma reportagem que foi uma história de pescador lá sobre as abelhas, não é? Olha só quem está participando e falando desse assunto é o Cristiano Bernardo de Dracena. Ele diz que hoje tem 35 anos, mas aos 20 ele foi picado por marimbondos e quase morreu, Cíntia. Pois é, outro que foi picado por abelha, que está até exclamando aqui, nossa, abelha é um perigo, já foi atacado e dói muito, é o Luciano de Martinópolis. Lucimar e Daniel, de Mirante do Paranapanema, lá na região do Pontal também, o pessoal sempre acompanhando aqui o Fronteira Notícias, dá só uma olhada, estão assistindo o jornal, falando da umidade relativa do ar que está baixa, Cíntia. E o Guilherme Henrique curtindo o FN2, foi a Marli de Regente Feijó que mandou esse fofinho aí acompanhando a gente. A gente agradece todo mundo. Pois é, beijo para ele e para a família e nós vamos ficando por aqui, já lembrando que amanhã tem mais, logo depois de Órfãos da Terra. Aproveite bem a sua sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo.
Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento UNOeste. Mais de 70 cursos para você escolher. UNOeste, o conhecimento te transforma.